Janete, boa noite. E aí a gente fez essa pergunta, né? Assim, o que é ser um homem de verdade? A gente veio discutindo isso já há alguns dias, né? Talvez até semanas que a gente estava tentando alinhar aí uma agenda, trocando algumas pesquisas, eu acompanhando algumas coisas que você já vinha desenvolvendo, né? Lá no seu Instagram. Te passei a pesquisa, né? Que eu fiz aqui, a gente levantou alguns dados. Uhum. E com base aí na tua experiência e nas suas anotações, como você começaria a responder essa pergunta aí pra gente? Eu, sim, começaria falando, é um tema muito polêmico, eu acho que não tem uma única verdade, né? A nossa visão não é a única visão, né? Então, é, é, é uma coisa que a gente pensa, que a gente lê, ou que a gente, tipo um resumo, né, de tudo que a gente acredita. Eu coloquei muitas coisas aqui, né? E fui colocando, escorrendo aqui, e aí a gente pretendo falar algumas coisas, não sei se vai dar tempo de falar tudo. Mas uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, e lembrando da sua live de ontem, que quem não assistiu vai lá assistir depois, né? Depois, Sobre por favor. que ontem você falou sobre as mulheres, né, e hoje nós vamos falar sobre os homens. Uma coisa que eu acredito que o que é ser um homem de verdade é entender que homens e mulheres são totalmente diferentes. Acho que a gente precisa Uhum, partir daí, tanto no campo biológico, no campo físico, como emocional. Esse negócio que todos nós somos iguais, é igual você falou, é na questão dos direitos, né, sim, dos deveres, mas nunca no campo do corpo, do afetivo. afetivo, emocional. Acho que são coisas totalmente diferentes. E acho que o homem de verdade ele precisa entender isso. E aí depois disso pensar que nós estamos sendo influenciados, né, ou às vezes até levados a pensar nisso. E é uma coisa que o Pondé fala, que é a questão que a gente precisa combater isso lá na infância, tanto quanto as meninas quanto os meninos, né, que é de não ensinar as crianças que somos todos iguais. Porque eu Uhum, aprendi a respeitar as mulheres na minha infância, né? Com o meu pai ou uhum, minha mãe falando, você não pode bater na menina porque é mulher, você não pode maltratar porque é uma mulher. Não, não queria dizer que ela é, não tinha o fraca. mesmo fraca, mas que Uhum, fraca no sentido biológico, da força física. Nesse ponto, sim. Então, sim, sim, ser homem, eu acho que a gente precisa pensar nisso ao educar os filhos, né, que não são iguais. Porque se você ensina a criança que são iguais, o menininho vai brigar com a menininha igual briga com o menino. Né? E de aí a gente porrada. vai criando os monstrinhos. Né? E depois, na vida Exatamente. adulta, torna esses homens covardes, né? Que aí a gente vai pensar que a mulher tem todo o direito de defender e precisa se defender, né? Mas que o homem não tem direito nenhum e nada justifica uma agressão física, né? Ou Sim, psicológica, ou verbal, né? Que não é só a física. Mas pensar nisso, então, assim, pensar e ter certeza que nós somos diferentes, né? E o que que eu acredito? Acredito que um homem de verdade é que ele respeita essa mulher, né? E tem alguns atributos aí desse homem, né, que a gente precisa falar disso, do que eu acredito ser, né? uhum, E pensar que o homem também, né, acho que alguém já colocou aqui, que o homem também tem as suas fraquezas e as suas fragilidades, né? E que uhum. Você viu as músicas que eu coloquei lá, né, é, nos que stories? o respeito mútuo, ele é primordial para o relacionamento dos dois. Sim, Né? Então eu coloquei que nós precisamos ter isso em mente, que nós somos diferentes. O que eu percebo nessa questão que, que os homens estão perdendo a referência masculina, né? E aí uma grande coisa que a gente precisa falar é que a mídia ela tem propagado uma coisa muito interessante, né? Se a gente pega novelas, pega algumas coisas aí da mídia, né? Ele mostra a mulher super empoderada,
né? A empresária, a chiquérrima lá, a Miss, não sei o quê, não sei o quê. Pau pra E toda obra. o homem, só o homem violento. Aí o homem Sim. que é frágil, que entende a mulher, que, que dá carinho, né, que conversa com ela, que acompanha ela, é o homossexual, É o amigo né? gay, isso. É o amigo Aí é gay. o cara que Nada cai, é o que a contra, gente fala, né? que é o cara, não, mas é o cara que cai na friend zone, né? Que É. muitos até, de vez em quando, não, os meus seguidores aqui são poucos que são homens, acho que eu tenho 20% de seguidores homens, aí me procuram em inbox, né? Ai, Pri, mas o que acontece, né? Porque quando a gente é legal, aí a gente cai só na friend zone, né? Aí a mulher não quer, né, ter relacionamento comigo. Por que que elas só gostam dos cafajestes, só gosta desses caras que não prestam? Olha o tanto de mulher que nas lives comenta, porque, né, a temática aqui que eu Uhum. trabalho principalmente são pessoas que tiveram ou ainda são vítimas, né, de relacionamento abusivo. Mas é claro que a gente não se apaixona pelo abusador, né? Ele é sedutor. E É, depois é que a gente fica presa naquela história horrível, né? Mas de sim. fato acontece isso mesmo, a mídia acaba trazendo muito isso. E até aquelas campanhas que agora você falou me lembrou, né? Que recentemente, de uns anos para cá, quando você entra principalmente em lojas de departamento, não vou citar nomes, mas que tem departamentos específicos, né, de que não tem mais masculino e feminino, né? São Uhum. roupas Os unissex, unissex. né? Isso, e enfim, e aí fica E, meio um, e a confuso gente às vezes. pensar que isso é uma falta de referência no sentido de o que a gente está aprendendo? Então, para eu ser compatível com a mulher, então eu preciso ser o homossexual. Eu não posso ser um cara, o cara piedoso, amoroso, um bom pai, um bom amigo, ser fiel, respeitar a mulher e ser hétero, né? Então a gente parte desse pressuposto que o homem tem que ser isso, né? Até uma coisa que ontem você comentou, da questão do papel da masculinidade patriarcal, né? E Sim, aí que eu queria falar hoje sobre isso. tem alguns movimentos aí muito massa que eu sigo, que é o movimento patriarcal reformado, né? Vamos dizer assim, Isso, né? eu sigo também. Que o homem, e aí é uma coisa que eu anotei aqui, mais para frente a gente vai falar, Tá. que acho que cada um em algum momento ele vai ser o líder, né? Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E aí eu até Existe o anotei com piloto e o exemplo. copiloto. Acho que você me Exatamente. falou isso numa Eu live. Eu anotei fiquei esse exemplo aqui. apaixonada por aquele exemplo. Depois você fala, não vou atropelar. Não, mas é que está anotado aqui. É muito isso mesmo. Eu acho que no relacionamento precisa ter isso. E acho que o movimento patriarcal ele vem nesse sentido, né, de dar ao homem o lugar que cabe a ele ou coube a ele exercer, e que hoje, quando a mulher assume esse papel, às vezes de uma forma distorcida, vamos colocar assim, o homem fica Uhum, perdido. Porque é natural, a natureza do homem era aquilo, fazer aquilo, igual sim, tipo um robozinho. Né? Aí a mulher sim. se moderniza, ela se coloca como independente, não deixa E o dá homem agir conta. como homem, isso. Dá conta, eu acho, e assim, não, mas ela não deixa o homem ser o homem que quer dar o carinho, que quer dar o cuidado, que quer dar o afeto, e aí ele fica perdido. Falei, gente, mas eu só podia abrir o pote de maionese, agora nem isso, então o que De eu vou fazer? palmito. O que eu vou fazer nessa casa aqui? Agora Eu minha tava mãe chegou aí conversando na live. com um amigo esses dias, e aí eu falei, não, eu sei trocar chuveiro, mas pra que eu vou trocar chuveiro se eu posso deixar o homem chegar e trocar o chuveiro? Né? Eu vou É, fingir demência, eu vou falar, amor, porque eu preciso que você. Olha que beleza, que você vai trocou. Ai, sem você não teríamos banho quente em casa. é muito disso. Eu acho que assim, não é que não possa fazer, mas é porque, Sim. tipo assim, o homem só faz isso. Eu Né? Se tenho tirar, tantas outras habilidades, é isso que eu falei, então, tenho tantas outras é, habilidades. então por Então, que para que que eu vou tirar ficar mais essa? pegando, tirar as dele, né? Não, deixa ele Mas fazer as dele. uma questão que a gente precisa pensar muito é que o problema né, atual da verdadeira masculinidade, ela surge, na maioria dos casos, de um problema
mais amplo, né, a questão da cultura, que é os homens jovens crescendo sem um pai, ou desconectado desse pai. Ontem, essa semana, né, quando a gente estava conversando, a gente estava falando sobre isso, o tanto que é Sim. importante os dois papéis na vida, né, dos filhos, vamos colocar assim. Tanto o pai quanto a mãe. Mas o pai, ele Uhum. representa essa masculinidade, essa autoridade, e quando a gente tem uma ausência desse pai, gente, os danos, tanto a ausência da mãe também, mas do pai, né, no caso que a gente está falando dos homens, É, como a gente hoje está falando dos homens. é, quando a gente fala dessa ausência, o tanto de problemas que surgem, né? Então, o menino ou o filho, homem, ele não consegue respeitar uma autoridade, né? Ele perde o Uhum. sentido e ele cria uma fidelidade com a mãe que de repente ele não consegue assumir uma mulher, e aí nós vamos falar sobre isso mais para frente, que é um homem de verdade, Sim, né? sim. Então, esse homem não consegue tratar a mulher com a dignidade porque ele não aprendeu, né? Ele fica perdido aí. Ontem meu irmão me mandou uma página, né, do YouTube, um senhor, né, deve ter os seus 60 anos, eu acredito, aposentado. Ele cresceu sem o pai e agora, na quarentena, ele montou uma página no YouTube para ensinar filhos sem pais a fazerem coisas, tipo trocar um pneu, trocar um chuveiro. Olha, ele criou na quarentena, então a gente tem aí 2 meses. Ele tem 2 milhões de seguidores já. Eu falei, gente do céu, velho. Pois Então, assim, é. a Para você ver a carência é muito grande nessa necessidade. área. Uma A carência muito necessidade. grande, né? E aí o que eu vejo também, ô Priscila, é que onde que a gente perdeu, né, essa referência, ou porque muitas das mulheres hoje não se interessarem, entre aspas, por esses homens. Ou por que os homens estão perdendo força, vamos dizer assim, na questão da Uhum. masculinidade. É porque se a gente for pensar nesse papel de autoridade, né, toda a nossa história, né, os homens de poder, eles usaram isso para a questão do mal, né, para uma Subjugar. questão subjugar, para uma questão de interesse próprio, né, e a gente vê isso na política, a gente vê isso na família, acho que nas empresas, né, até que as mulheres conquistaram o seu espaço, né? E aí E elas vêm tem lutado devagarzinho muito ainda. Isso. vêm conquistando, evoluindo. Eu acho que tem que continuar, e eu falo muito nas minhas lives que o homem tem que se adequar ou se adaptar a essa nova mulher, né? Porque ela não precisa desse homem só para bancar ela financeiramente, né? Ou nem Sim, para bancar, ele não precisa mais disso. Ela precisa de um parceiro, de um companheiro que sim. entenda outras coisas da mulher sem ser pagar a conta, né? Então pensar nisso. E aí, ao longo da história, a gente vem olhando isso e vejo que os nossos líderes, né, usavam esse poder para enriquecer as suas próprias vidas, abusava daqueles que foram confiados seus cuidados, né? Então, o pai que era para proteger era o abusador, né? O pastor, o padre, sei lá quem mais que era uma referência se tornou o abusador, né? Sim. Então, se a gente pensar nisso, é, é, de como que isso vai acontecendo, a gente tem aí, nesse momento, algumas mulheres que vão olhar, né, no questão do feminismo que você falou ontem, e detestar Uhum. esses homens. Sim, Realmente. e é aquilo como até que vira aquela inversão, e até dei um exemplo, né, ontem, quando a mulher, ela se desconecta com a sua essência, e aí puxando a sardinha mesmo para minha abordagem, ela se desconecta Uhum, com a sua essência do feminino do seu chamado mesmo, do que faz sentido para si, e porque, eu passei por um relacionamento abusivo, e vou dar um exemplo, né, aqui. Passei por um relacionamento abusivo, aquele cara foi péssimo comigo, ele foi super violento comigo, eu, né, cometi atrocidades. Então agora eu não vou confiar em homem nenhum, nenhum homem presta, joga todo mundo na vala comum, né, sim. naquele balaio, e agora eu vou me vingar. Uhum, E como se o fato de eu maltratar todos os homens que entrarem na minha vida fosse curar esses traumas que esse cara lá atrás fez mal para mim. E esse uhum, mal pode ter sido a ausência de um pai, como a gente sim. falou. Pode ter sido alguns ensinamentos que uma mãe passou. A mãe sofreu num relacionamento e
falou pra filha, filha, homem não presta. As crenças disfuncionais, né, que a Os gente ouve, padrões, homem não né? presta, os padrões que eu falei tudo ontem, né? Homem Uhum, não presta, todo homem é folgado, se você não pode ser muito cuidadosa com o homem, né, por se dar muito, porque uhum, senão ele vai abusar de você, ele vai montar em você, então, são muitas coisas que hoje eu vejo que se ensinou, né, sair a menina do complexo de Cinderela, que eu vou falar na semana que vem, na live de quarta-feira, desse tal do complexo de Cinderela, que eu sinceramente acho que são poucas que tem hoje em dia, mas foi para o outro extremo. E justamente entra nesses relacionamentos onde o homem ele não tem espaço, né, de ser homem. E aí a gente vê uma geração de homens bananas. E aí as mulheres se queixam de, os homens é banana. Ah, porque só tem homem frouxo. E os homens fortes, não, o homem forte é abusador. Ah, ele é é, abusivo. Ah, esse homem é machista. Então também, o quanto que você, Jonathan, até na sua prática, como psicólogo, você vê essa confusão, porque eu tenho notado também bastante isso, é a demonização do que é masculino, a diferença mesmo do que é próprio uhum, do ser masculino e do que é ser de fato machismo e abusivo. Porque assim, até a gente tem conversado bastante, né? E, por exemplo, você fala muito isso nas suas lives, a sua live com a Fabiola foi incrível sobre isso, as diferenças de comunicação e tal, entre um casal, né? Que a gente está falando especificamente de casais uhum, heterossexuais, e uma mulher, ela tem um jeito específico, nós temos as nossas feminices, né? E o homem tem as suas coisas de macho, machistas. né? Suas machices. E isso é característica, né? Isso, só que eu vejo que as mulheres, e hoje em dia tem muito falado, não, vamos desconstruir a história do masculinidade tóxica, era esse o termo que eu Uhum, estava tentando uhum. buscar. E eu particularmente não gosto de usar esse termo, né? Masculinidade tóxica. Não gosto, né? Eu acho que quando a gente fala de masculinidade tóxica, eu penso em crime. Então, assim, se o cara é criminoso, então o nome disso não é masculinidade, o nome disso é crime. Criminoso, é. É criminoso, então não Uhum, é que o cara é macho, não. Se o cara ele cometeu lá uma das 5 violências, né, da Lei Maria da Penha, ele é o quê? Ele é um criminoso, é um bosta, criminoso. pronto, né? Desculpa aqui a palavra. Uhum. É um Poderia bosta. ser homem, poderia ser tudo, né? Não é um macho, né? Não é o fato de ser macho que te torna ele um Não é um abusador, homem de vamos dizer. verdade. Não é um homem de verdade. E o que que Mas é, você sente disso que eu falei? mas é o que muito isso que você está falando faz muito sentido, porque tudo isso que a gente já falou até agora. As mulheres se tornaram céticas, né, em relação a todo o gênero masculino devido a esse histórico, né? Mas o que que eu sempre falo, Priscila, que a gente precisa ter um equilíbrio nas relações e equilibrar inclusive as trocas. O que acontece muito com a juventude hoje, e aí a inversão de valores, infelizmente, atrapalha muito, é que a gente começa uma vida sexual que cria um vínculo muito profundo, né? E quando a gente já está vinculado, aí surge a emoção que tapa os nossos olhinhos, né? A gente entra nos relacionamentos sem conhecer a pessoa, né? Então Uhum. aquele que você falou, o cara que é o romântico, que é o galã, né? O O sensual, encantador. o encantador, né? Isso. Às vezes ele dá sinais, né, que vai ser um cara abusivo, que vai ser um cara que vai te maltratar, né? E fala, não, isso aí depois que a gente casar, melhora. Né? E eu falo, olha, Ou, casamento, esse ciúme aqui é né, é amor. normal, é Ele me amor, não ama tô cuidando, assim. demais. Eu tô Isso, cuidando que é meu. Então, assim, isso. todos esses sinais, ele precisa estar atentos. Tem um livro que fala, né, o divórcio começa no namoro. Porque esses sinais, eles são perceptíveis no namoro. Eu brinco E namoro foi feito para acabar, né? Minha mãe sempre falou isso, que namoro foi feito para para acabar. acabar. Eu nunca ouvi, né? Olha a É. merda que deu.
É porque assim, as pessoas falam, mas como assim para acabar, né? Ou acaba o relacionamento ou vira casamento. É bem assim. Vira um casamento depois um divórcio traumático, né? Se Eu falando assim, igual o foi o meu namoro é para caso. o namoro é para terminar nesses dois sentidos. Ou você termina o relacionamento, Isso. ou se ele vira casamento. É para Ou vira terminar. casamento, Mas isso o mesmo. namoro é a fase do conhecimento. Só que hoje a gente faz. E aí a gente tem que voltar muito na questão. O que, que é o casamento? Porque casamento não é o ato de ir lá e oficializar. Existe um casamento de alma, ali, de entrega, de intimidade, que as pessoas não consideram. Aí quem considera isso é tratado como quadrado. Né? Mas a gente que é Uhum. psicólogo, a gente sabe o vínculo que a sexualidade cria nas pessoas. Né? Oh, Então, depois que isso está criado, cara, desfazer disso é muito difícil. E a muito juventude de difícil. hoje, né, está se entregando assim facilmente, usando o corpo como Aí a gente entra na questão do radicalismo. Ah, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. E aí eu anotei uma frase que você falou que é sensacional, que é a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é inconsequência. Eu anotei essa frase de ontem, porque Uhum. realmente é isso. Nós somos livres para escolher, para fazer o que a gente quiser, mas somos Sim, escravos das consequências, é o que você falou também ontem. Então essas falei duas ontem frases, de falei, Pablo cara, Neruda. essas frases tá escrito aqui, né? Registrei, Sim. porque é uma verdade. Então a gente precisa E pensar nisso de uma as forma pessoas, muito elas atenta. é uma questão de educação mesmo, né? De educar desde do adolescente. E foi o que eu falei, assim, a gente está dizendo aqui dos adolescentes, dos jovens, mas adultos se comportando dessa maneira, né? E Uhum, até hoje a gente conversou um pouquinho da síndrome de Peter Pan, e depois no finzinho a gente fala um pouquinho disso, se der tempo. Mas se você é adulto e tem esse comportamento, né, esse pensamento, foi o que eu falei ontem e repito hoje. Alguma coisa está muito errada com você. Procure um psicólogo para chamar de seu. Pode ser o uhum, Jonathan, pode ser eu, pode ser com uma lista imensa que eu coloquei lá no meu post, porque isso não é natural e causa muito sofrimento. Né? uhum. Então, no sentido de que a maturidade, e a maturidade não tem nada a ver com idade, né? A maturidade, ela vai conferindo com que a gente analise as coisas, não só com paixões, né? Então, Uhum. a paixão, e até a Fabiola também fala bastante disso e tal, a gente tem que ter essa noção. E as pessoas, elas começam de trás para frente, né? Então, começa ali no namoro, em vez de... E você fala muito disso, como você fala muito de casais, né? Então, as pessoas, elas se casam para depois se conhecerem. E aí, quando elas se casam, aí que elas vão falar sobre se quer ter filho ou não, se quer como que lida com dinheiro. Aí um é É. gastador e o outro é mão de vaca, enfim. E aí são coisas fundamentais. Um quer ter filho, quer ter 3 filhos, a outra nunca, a mulher nunca quis ser mãe. Então, meu, o que que vocês fizeram Nossa, é durante o tanta namoro? Ah, a coisa. gente transou, né? E aí? Tá. Então tá tudo errado, né? Não É. no sentido de, a gente não tá aqui dizendo que tá errado, que você que decidiu É ficar como se fosse transando um no test namoro, não é drive, né? isso. A gente não tá dizendo isso, né? Mas a gente tá dizendo da questão de ter responsabilidade afetiva, né? E de saber que o relacionamento você precisa conhecer, né? E respeitar, como a gente está dizendo aí, essas individualidades do que é próprio do masculino, do que Conhecer, é né? próprio do Conhecer é feminino. tudo. É. Olha, Isso. você, tem uma coisa aqui que eu achei interessante. A Pode Janete, acho que falar. colocou. Tem que pegar firme Pode aqui em ler. casa para o meu esposo fazer o papel dele como pai perante os meninos. Pois muitos acham porque trabalham, a educação é da mulher que fica em casa. E aí, isso que a gente precisa entender. Né? E aí, a gente voltando um tempo atrás, né, eu não sei se a Janete trabalha, né, fora de casa, é, porque antigamente era muito isso, os homens saíam de casa, né, iam trabalhar, e as mulheres ficavam trabalhando em casa, cuidando dos filhos. Aí Uhum. hoje, os homens saem, mas as mulheres saem também. Aí as mulheres voltam, vão cuidar da casa, dos filhos, e o homem quer sentar no sofá e pôr as pernas para cima. Né? Uhum. E aí o que eu sempre digo isso, vou repetir até o final dos meus dias, que o homem precisa adaptar essa mulher porque ela assumiu as contas com ele, da casa, dividem as contas. Então, se divide as contas, ele tem que chegar em casa e dividir as tarefas de casa. E não tem esse negócio de Uhum. ajudar, não, é dividir mesmo, porque se ajudar, Sim.
é como se a responsabilidade fosse só da mulher. Então, um homem de verdade passa por esse ponto, ele precisa dividir as coisas. Se já dividir as contas, vamos dividir as coisas de casa, a criação dos filhos. Não tem essa que a mãe que educa. O pai tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, principalmente de apresentar o mundo para a criança, né? Que aí a gente sabe que já é uma questão do pai mesmo. Mas eu anotei que o que os homens precisam fazer para honrar seu papel, então. É como Uhum. ser um homem de verdade. É como eu Diga aí. disse, não é uma verdade absoluta, mas eu anotei algumas coisas aqui bacana aqui. Então, o que eu coloquei aqui, ó? O homem, ele deve cultivar. E eu até vou usar um exemplo aqui, que o homem precisa ser um jardineiro da casa. Ele precisa trabalhar, Exatamente. ele precisa servir, ele precisa cultivar. O Uhum. jardineiro faz o que com o jardim? Ele cuida do jardim. Então ele Uhum. planta, ele poda, ele coloca limite, ele tira, né, o que está em excesso, ele cava, ele fertiliza, ele vê os bons frutos, ele Tira elogia, as ervas daninhas, tira as tira o pragas. mato, tira tudo. Então os homens de hoje ficam esperando tudo na mão. E aí o que a gente fala, às vezes são os bananas. Então, assim, em vez de ser o jardineiro, ele está querendo ser as florzinhas, né? Então não tem isso. Eu acho que homem de verdade, ele cultiva a Deixa casa a dele. gente pra ser florzinha. Olha só como É, a gente é bonita. o homem que precisa fazer isso, guardar, né, as florzinhas. Exatamente. O primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei é que o homem deve guardar, ele deve proteger, ele deve defender essa família. Com unhas e dentes, se for para brigar, vamos brigar. Eu acho, eu não estou aqui, né, fazendo política. Você assistiu Ah, aquele filme que eu te passei? qual deles? Do Bruce Willis? Acho que não. É Não? aquele Eu Não Sou um Homem Fácil? Não, Desejo de Matar. Acho que é Desejo de Matar o nome do filme. Acho que eu já assisti esse filme, mas não estou lembrado É agora. da Netflix, que fala disso, dessa questão de proteger a família. É Ah, bem lembrei que você violento. falou. É, Isso, mas tem também o Protetor do Denzel Washington, que eu acho bem bacana, que vai nessa linha. eu ia comentar. Assim, eu não estou aqui fazendo política e nem defendendo, mas eu acho massa, por exemplo, o Bolsonaro com os filhos dele. Eles estão quebrando tudo mas eles se defendem como uma família. Então tá errado, tá? Não estou aqui discutindo política, esse crime, estou falando questão de família. Estão unidos, estão fazendo tudo junto e vão continuar fazendo assim, porque ali é o 01, 02, 03. Então, assim, é o papel. O pai, ele precisa Entendi. ter isso, proteger, defender, né? E aí a gente pensando em um homem que defenda a mulher, pois ela, e é o que a gente vai falar, ela é mais fraca fisicamente. Se todos os homens pensassem assim, que olha, eu nasci para proteger a mulher, para defender a mulher, a gente não tinha os abusadores. Sim, Porque ele entendeu o exatamente. papel natural dele, que é de guardar isso, de cultivar, né, de defender. Então, assim, a história nos mostra, né, e aí lá atrás, né, nos primórdios, que o homem defendia a casa. Então é ele que tinha que matar Sim, o leão, é ele que tinha que matar tudo. Então hoje, por que que estamos perdendo isso, né? Por que que, não, vai lá e faz, não sei. Não, deixa isso para lá, né? Eu tenho uhum, uma paciente que ela sofreu um abuso, né? Eu falo uma ofensa, né? Uma ofensa num comércio, né? E ela falou pro o marido dela simplesmente virou as costas e saiu andando. Não foi defender ela, né? Eu falei, gente, mas que trem estranho, né? E aí eu falei, agora quando acontecer, você chama a polícia, né? Não fica esperando seu marido. Chama a polícia, já que ele não vai te defender, chama a polícia. Porque hoje, infelizmente, é o que a gente tem que usar para se defender, né? sim, porque Um acontece outro. muito, assim, digo pessoalmente, né, porque já Uhum, aconteceu comigo inúmeras vezes, e não só em questão de casamento, como em questão de pessoas que eu esperava que me defendessem, como, sei lá, tio, padrasto, enfim.
e não aconteceu, e de você ser... A última que me aconteceu foi assediada sexualmente dentro da minha casa, Nossa. né? Uma pessoa que me viu crescer, né? Um senhor que é idoso, e eu fui Uhum. cumprimentá-lo. Eu estava vestida decentemente dentro da minha casa e me enfiou a mão na minha bunda. E assim, e aí você conta pro homem da casa e uau, tipo, e nada acontece. A pessoa continua frequentando a sua casa e você ainda fica se questionando se por acaso você fez alguma coisa de errado, né? Que é Será a que ideia eu que fiz alguma muitas coisa de pessoas têm, né? errado? Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, foi no final do ano passado, né? E depois 15 dias depois, parece mentira, mas 15 dias depois um familiar meu também foi e meteu a mão no meu peito. Idoso É também. isso. Mas não, gente, o que é isso, né? Satanás tá passando dos limites. Então, é uns negócios assim que acontece frequentemente com nós, com nós mulheres. Uhum. E a gente naturaliza até, Jonathan, e a gente não deveria naturalizar, né? Eu Não, falo não isso pode, sempre né? aqui para as mulheres. E o quanto faz falta, de fato, essa questão. Ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. O quanto faz falta essa questão de um homem protetor. Uhum. Desse homem que a gente pode se sentir protegida por ele. Uhum. De ter um homem na nossa vida a ponto de outro nem pensar em encostar na gente. Porque sabe, meu, se eu encostar nessa mulher, eu tô ferrado. Porque eu já conheço o cara que tá do lado dela, né? Seja Uhum. um pai, seja um tio, seja, sabe? Essa figura masculina. É. Sim, eu acredito sim que isso é extremamente importante. Sim, essa live vai ficar gravada, a gente vai tentar baixar e pôr no YouTube também. Vamos carregar ela aí. Ela, ela fica salva aqui no Instagram TV e depois a gente tenta pôr tanto no canal do Jonathan quanto no meu. Uhum. Mas é uma coisa que eu te falei, né, Priscila, a questão comentando dos meus tios, né? Então, todos eu até brinquei, né, lá no Stories, eu deixei a barba, deixei o bigode pra gente falar o que é um homem de verdade, é porque antigamente se achava que o homem que tinha bigode era o homem, né? Na verdade esses homens eram os mais terríveis, né? Então, eu conheço pessoas até hoje que usam bigode porque falam que é coisa de macho, né? É, É, tá, mas se for só o bigode, não resolve, né? Acho que tem, as atitudes falam mais do que o bigode. E aí uma das coisas que eu comentei com você, que era dos meus tios, né? Que são, eu olho para eles, tem uma figura macho ali, uma masculinidade na pele, que eu até brinquei que você andava na rua sem camisa, né? Ficava homens, mas que eu nunca ouvi nenhuma história de abuso, né, de ofensa contra as mulheres, de né? Então, desrespeito, sim. de desrespeito na questão assim, de violência, tá? Porque é igual eu Sim, te falei, infelizmente alguns não respeitaram as mulheres na questão do relacionamento. fidelidade, Mas como homem, sim, eu acho que, sim, a minha avó criou todos eles, que separou, né? E a minha avó punha o bicho também, sim, quando meu tio bebia, ela era violenta com ele. Então acho que eles aprenderam a respeitar essa mãe, e automaticamente aprenderam a respeitar as outras mulheres. E aí isso é muito relevante, né? Porque se o filho vê o pai respeitando a mãe, ele cresce com essa mentalidade e ele vai respeitar as outras mulheres, porque o pai deu esse exemplo, né? sim. Mas quando o pai é muito ausente dessa casa, né, ou não está ali presente, o filho não tem essa referência, né? E aí ele Uhum. vai tratar a mulher como um ser qualquer. Infelizmente não é assim. Terceira coisa que eu anotei aqui, que o homem precisa bancar a mulher. E aí eu Uhum. copiei do Pondé, né, que você mandou o vídeo lá. Maravilhoso, não é? É, é. Então, Maravilhoso aquele vídeo. que o Pondé fala? Que o homem bancar essa mulher não no sentido só financeiro, ele falou que tem a questão financeira também, mas não só financeira. E aí, é uma das coisas que nós homens precisamos aprender, é que quando a gente é um homem de verdade e a gente assume uma mulher, né? Ó, eu vou casar com essa mulher. Cara, você tem que assumir ela, independente se ela trabalha, se ela vai te dar dinheiro, se ela vai limpar a casa. Você tem que fazer essa escolha antes.
Se você tá vendo Você que a tem que mulher vai ver ser bem o que você está companheira, comprando. vai ser a mulher Comprando, gente, companheira, isso, comprando o que eu estou dizendo não é no sentido de produto, não é no sentido de mercadoria, é o que você não tá é no sentido levando. de posse, tá? Vocês sabem muito bem o meu trabalho, vocês sabem, pelo Uhum. amor de Deus, né? Me entendam bem o que eu estou querendo dizer. Não desvie as nossas palavras. É, Mas mas é a muito gente tem nesse que explicar, sentido. né? Internet a Tem, gente tem que explicar. infelizmente. Eu até uma coisa que eu ia comentar, às vezes a gente faz um comentário, parece ser machista, mas eu não sou machista. É porque esse negócio, as pessoas hoje é tão mimimi, tão, é, é, como que é o negócio lá esqueci, correto, politicamente correto, que a gente tem que Politicamente ficar correto. pulinho nas palavras, mas eu também não tenho muita frescura, não. Eu acho Ah, que eu o também não tenho, respeito tá então. bom. Mas o que que era esse bancar a mulher? É no sentido de entender qual é o sonho dela, qual que é o projeto dela. Então, essa escolha, como você estava falando, ela precisa ser feita lá atrás. Depois que a gente casa, Exatamente. olha, agora a responsabilidade é nossa, né? Então vamos. Né? Então, é um exemplo que eu anotei, que você falou ontem, da sua amiga, né? Que acho que é psicóloga, parece, Psicóloga, isso. muito bem sucedida, e de repente ela escolheu, olha, eu não vou trabalhar mais, vou cuidar dos meus, da filha ou dos filhos, não sei. É Né? isso. Então, não Era trabalhar, entre uma, agora eles aspas. estão em duas. Isso. Isso. Então, assim, ela resolveu ser mãe, né? Assumir a casa e tudo. Cara, o homem, ele precisa, ó, ele não pode ficar de, ai, e agora? Quem vai pagar a conta? Quem vai me ajudar? Cara, se vira nos 30, mano. Assumiu a mulher, agora é papel seu. Foi tirado do pai dela, o pai dela estava pagando as contas, agora é responsabilidade sua. Então, o homem de verdade, ele precisa bancar essa mulher. Ele precisa dar conta, se vira nos 30. Se a mulher ajudar, ótimo. Cara, mas se a mulher falar assim, olha, eu quero ser dona de casa. Olha, agora eu vou trabalhar ali, vou só pagar as minhas despesas. Se vira, negão. Vai O trabalhar, método porque o bicho TVN, eu é falava muito isso. Quando eu dava aula para os adolescentes, eu falava, gente, é o método TVN, te vira neguinho. se Aí eles vira, davam neguinho. risada. É, eu falo assim, porque a mulher pode trabalhar, ela pode dar as despesas da casa, mas pode chegar um momento dela não querer fazer nada disso. Então o cara precisa ser homem e correr atrás para bancar essa escolha. É lógico que tudo isso Sim. é discutível, é combinado, né? E aí a gente precisa pensar nisso. E É, aí é uma, importante falar dessa questão dos arranjos, né? Que cada uhum, casal funciona de uma maneira. Aqui a gente está falando do que a gente vê na nossa prática. E assim, o Jonathan ele atende majoritariamente casais, famílias. Eu tenho uma história aí de 7 anos em políticas públicas, então só em um CRAS que eu passei, eram 7.000 famílias que eram referenciadas, eu era a única psicóloga, então vocês podem ter uma ideia do tamanho de pessoas, né, da quantidade de pessoas que já passaram, assim, de histórias que eu já vi, de arranjos familiares. Então a gente fala sempre no geral. A gente uhum. pega, né, ideias gerais do que a A gente maioria, né? costuma ver que funciona isso, porque somos cientistas, né, do comportamento humano e a gente trabalha sempre falando de uma maioria, sim, Uhum. mas sabemos que tem casais que funcionam de maneiras diferentes e funcionam bem. Mas é Sim, aquela velha frase, o combinado não sai caro, né? E exatamente. muita gente, até uma pessoa colocou isso, é muito machista. Pode sim parecer muito machista, só que as mulheres estão extremamente cansadas. Até essas que falam, né, que dão conta, que eu quero dividir e tudo mais, e não, eu me basto, é, isso até funciona por um tempo, mas eu vejo que depois de 10 anos de casado, ela está exausta. Ela não Mas aguenta mais. uma coisa que eu anotei aqui, que é o próximo tópico, é assim, a grande maioria das mulheres deseja que os homens sejam produtivos, em todos os sentidos. Se o cara, Todos os eu, sentidos. sim, não é bancar na questão financeira, não, é bancar essa mulher na responsabilidade, no carinho, no afeto. Então, até o próprio homem, se você pegar aí, a maioria dos casos de depressão, de doenças de homens, é por causa da improdutividade. Muitos homens estão Sim, adoecendo nessa pandemia porque estão ficando em casa sem fazer nada, ou não podem fazer nada. Por isso que você vai ver lutarem para ir trabalhar, porque o homem ele se sente produtivo quando ele está na vida trabalhando. sim. Se você pega
os homens que se aposentam e ficam doentes, né, é porque não se preparou, não se organizou. Então, Não se cara, organizou. e as mulheres admiram isso. Não é o cara que trabalha, mas é o cara que produz alguma coisa. Ele tem que produzir no sentido mais amplo da palavra, tá? Não Uhum. é produzir e trabalhar, mas é no sentido amplo. E quando fala de bancar também, é até isso que você também falou, é bancar afetivamente, é Uhum, bancar os sonhos, é até bancar, aguentar ter uma mulher forte do lado dele, né? Bancar ter exatamente. essa mulher que é realizadora, essa mulher que tem grandes sonhos, e ele ser Uhum, esse cara também que investe nesse sonho. Né, que fala, é. não, vamos juntos, sim, acredito no seu sonho, e tudo isso faz parte do bancar, e para isso tem que ser um homem de verdade, né? Um Tem, menino não dá conta disso. não. E é o que a gente tem demais hoje, né? Menino homem. Tem um filme, Uhum. ele é muito, no finalzinho dá para perceber isso, é aquele Um Senhor Estagiário, o Senhor Ah, sim, Estagiário, um senhor né? estagiário. É que o cara abre mão da vida dele para bancar o sonho da mulher, né? E aí Sim, ele começa a trair, então não vou dar spoiler aqui do filme para, sim, mas mas assistam. no final ele assume aquela mulher, né? E ele falou É, assim, não, é, é o seu sonho, então vamos fazer junto. Então acho sim, que é muito isso. Se a mulher vai ganhar mais que o homem, o cara também tem que ser macho e falar, ó, cara, minha mulher ganha mais que eu mesmo e tá tudo bem. É o que nós falamos, o sim. combinado não sai caro. Eu brincava com a minha esposa, meu sonho é que você ganhe muito dinheiro e eu fique em casa lavando as louças e cuidando dos meninos. Eu não vejo É, problema nenhum, ué. Mas o homem tem que ser um de verdade para fazer isso, porque senão não dá conta, porra, não. exatamente. É, E continuar uma, sendo produtivo, como você falou, de outras maneiras. sim. Então, assim, o que que é ser produtivo, né? Cuidar do jardim é uma coisa, né? Cuidar do jardim, isso. Então, um homem, eu notei que um homem de verdade deve ser seguro, forte, saber o que quer, tomar atitudes, encarar as consequências, assumir uma mulher, independente do que a mãe dele ache. Opa! Eita! Aí é onde a nora chora e a sogra não vê. Eita, que eu tava Ah, esperando um porque tópico tava, desse. né? Você queria, né? Tava, Eu gosto é de ver o circo pegar fogo, como uma boa colérica. Você tava na ai, live de ai, hoje também, que eu sei. tava lá, tava lá. Eu sou sanguíneo. É, eu sou colérica com sanguínea, imagina só. É, É fogo tô, no parquinho aqui. tô aqui estudando aqui para ver qual que é o outro meu aqui destaque. Vou Mas, te ó, mandar uns negócios depois. tá, me mandei. Mas é isso que a gente precisa pensar. O que que acontece com os homens, né, que eles não conseguem ser, que os homens não conseguem, às vezes, assumir essa mulher? Porque, lembra que no começo a gente falou da fidelidade que eles têm com as mães, né? A sistêmica fala que a gente só pode estar casado com uma coisa de cada vez, né? Então, se eu estou ligado à minha mãe efetivamente, no sentido de casado efetivamente com essa mãe, eu não consigo assumir outra pessoa. Eu não consigo Sim, não assumir tem espaço. outra mulher. Isso acontece com as mulheres também, mas nós estamos falando dos homens, né? Então, de assumir isso, independente do que a mãe vai achar. Ah, mas ela não é boa para você. Fala, azar da senhora, mãe, eu vou assumir. E aí as consequências, cara, da escolha é só do homem, ele que escolheu. Tua também, exatamente. Vai para cima e arque com as responsabilidades, né? Mais uma coisa que eu acho que é uma das, não, tá acabando aqui as minhas anotações, mas uma coisa que é primordial e que eu quero destacar aqui, que o homem também precisa ser sensível, né? Às suas necessidades. Isso aqui é muito sério, porque a Muito sério. gente, o homem ele precisa procurar ajuda, ele precisa procurar desenvolver como pessoa, né? Ele precisa de terapia, precisa crescer, ele precisa ajustar a rota, né? Nós homens temos muita dificuldade de procurar ajuda. A gente fica calado procurando a solução, né? E fica ali dias, horas, meses calado, tentando achar solução. Cara, e um homem de verdade, ele assume que ele não dá conta sozinho e ele vai procurar ajuda, né? Por isso tem bons profissionais, tem porque o homem vai pouco ao médico, por isso que morre mais rápido. O homem vai pouco à Sim, terapia. A maioria dos meus pacientes são mulheres. Então, mulheres. cara, o homem precisa procurar isso, precisa ser sensível,
Eu estava conversando com uma mulher e ela falou assim, cara, a parte que eu mais amo do meu marido é quando ele mostra essa fragilidade, né? Fragilidade. Então, assim, porque nós somos seres humanos e todos nós somos é, 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 passíveis de fraquezas. Só que a gente precisa assumir isso. Então, procurar alguém Uhum. para ajudar não fará de nós menos homens, né? Isso Olha, eu aí. preciso de Você não vai ajuda, virar um cara. frouxo. Não vai. Fica É tranquilo, muito você não pelo vai ficar contrário. broxa, não. Ir no Se psicólogo não te procurar deixa ajuda, broxa, gente. Pode deixa muito ir, mais tá? homem aí. Vai Deixa muito deixar mais você homem. muito mais homem. Pode procurar, gente. Mas o tanto que vai ser bom para ele, vai ser bom para a mulher, que vai aprender como tratar a mulher, né? E o casamento É, vai vai ser ser só mil alegria. maravilhas. Aí você vê, né? Exatamente. E Então, se muito você pelo não é contrário. casado ainda, você vai acertar melhor na escolha. Olha que beleza. Aí, vai ser bom para Não lá, hein? é? É só alegria. Então, assim, eu vejo muito isso, as mulheres correndo atrás e os homens ficam para trás. Então, a gente precisa correr atrás disso, tá? Uhum. Então, as mulheres precisam, e aí é uma coisa que eu notei aqui, avulso aqui, que as mulheres precisam querer ser protegidas. Precisam Isso é deixar os legal. homens Uhum. agir, né? Tem muitas mulheres querendo virar o homem da relação. Cara, a Uhum. mulher foi feita para receber e o homem para dar, né? Então precisa os dois desempenhar seus papéis com equilíbrio. Acho que esse Uhum. é o fundo aí que a gente precisa entender. Tem ó, as pessoas discutindo aqui, eu não consegui ler, tá? Mas depois a gente vê e responde. Ah, sim, não. Eu li tudo aqui, mas não são Não tem não é nenhuma dúvida nenhuma não, né? pergunta, nenhuma dúvida. E tinha uma dúvida que me mandaram e até falei, olha, né, falei para a pessoa, o Jonathan ele acabou de fazer um vídeo muito bom sobre isso, se é o homem de verdade, se ele sempre tem que pagar a conta. E você fez um Hum, vídeo sobre isso, né? Quem Tem paga a quem pagar a conta? conta. Isso, e aí, gente, quem não assistiu, assista, tá lá no Instagram TV dele e tem também no YouTube dele. Um vídeo bem legal, né? Que ele fala dessa questão não só do pagar a conta quando você sai para jantar ou quando você vai no cinema, mas da questão do dia a dia mesmo, né? Assim, você tá dentro de um relacionamento, você tá dentro de um casamento. Como que vocês vão lidar com as finanças, né, do casal? É bem Acho que legal. tudo. Eu acho que a Daisy entrou aqui agora, perfeito. Complementaridade. Acho que é muito isso. Ela viu sua live, comentou comigo, gostou muito. A Daisy é parceira da Fabiola. Eles fizeram a live hoje lá, lembra? Da Educando Ah, Mães. É, sim, é, adorei é, ela é. também. Ela é muito engraçada. Eu morro de rir dela com o marido dela. Eles são muito gente Eu boa. Então, adorei a Daisy também. Que é, bom que ela gostou da live, educando, uma honra. educando mães. Educando Porque mães, eu tava. a gente precisa sempre pensar nisso, como casal, os dois se completarem. A união só vai dar certo quando os dois pensarem assim. A gente é uma sociedade e não uma concorrência. Né? É isso que a gente precisa Uhum. pensar. E E aí acho você tinha que. falado do. Gostaria que você falasse da questão lá, como o exemplo é teu, do piloto e do copiloto. Eu tenho uma coisa que eu ia falar aqui, a questão da submissão. Né? Quando a gente fala Uhum. submissão, as mulheres entram em pânico. Né? Nem Por quê? fale. Porque em muito tempo essa palavra submissão ela foi distorcida. Eu sempre falo muito isso. A submissão ela não é vertical, ela precisa ser horizontal. Como assim horizontal? Nós não estamos falando de homem proteger a mulher? Então, a submissão é algo que vem de uma missão. Se o homem tem o dever de cuidar da mulher, de proteger a mulher é submissa a essa missão. Só que isso ao tempo ela foi distorcendo, por isso que as mulheres têm pavor da palavra submissão. Mas Sim, a porque a gente missão foi é subjugada, né? Então a subjugada. submissão O virou homem não subjugação. soube fazer a sua missão. Então, sim, é o que eu falo. Se o homem tem a missão de cuidar, a mulher vai ser submissa a esse cuidado, tá? E aí o Uhum. exemplo que eu sempre dou é esse. Olha, em áreas diferentes, nós precisamos ser um casal de equilíbrio e falar, em qual área você é bom? Eu sou bom nas finanças. Então, aquele vai ser o piloto. O piloto do avião, existe o piloto e o copiloto. A missão é do piloto e o copiloto é o submisso. Né? Mas tem alguns momentos que esse copiloto ele assume o comando. Então, no relacionamento é a mesma coisa.
Então, assim, se aqui em casa, eu falo isso todos os meus momentos, a minha esposa, ela é a que cuida das finanças. Por quê? Porque ela é organizada. Eu sou desorganizado, ela é organizada. Então, assim, Uhum. qual tem problema nisso? Não. Por quê? Porque a gente sabe o objetivo, onde a gente quer chegar, o caminho que a gente vai fazer, e aí ela pilota nesse momento. Em outras coisas, eu sou o líder, eu sou quem tem a missão. Então a gente vai trocando isso, né? E aí uma coisa que eu aprendi, durante um voo, a gente precisa, como que Ajustar a esqueci a palavra, rota. ajustar a rota, né? Então, durante o voo, a gente precisa ajustar uma rota. A gente não pode deixar, e aí a gente volta de novo à questão dos homens, não posso deixar o avião cair para depois tentar organizar as coisas. Então, procurar ajuda, homens de verdade. Quer dizer, realinhar a rota, né? Então, precisa pensar nisso. Quando o E homem eu está fraco, vejo, quando o homem precisa de ajuda, ele precisa procurar um profissional aí, ou alguém que ajude. se tratando, né, de casamento, de relacionamentos, né, porque às vezes os homens mandam inbox, né, para mim, não só casados, ou mas com algum relacionamento. Ah, você trabalha com mulheres, mas olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Mas em geral as queixas deles, assim, só vem procurar ajuda quando não tem problema na área sexual. Não, minha É. mulher não quer mais fazer sexo comigo. Aí é que ele acha que tem um problema. Só que aí quando você começa a cavucar, como eu digo, né? Assim, veio muita coisa antes, até Nossa, tem não muito. ter a libido, até o problema se instalar dessa maneira, né? Até porque Uhum. a gente também, né? Você tem um monte de material falando sobre isso, sobre a questão da diferença, né? Do sexo para o homem, para a mulher, enfim. E nem Quantos minutos nós temos cinco, de live ainda? 6 minutos. 6 minutos. Cinco minutos, Ó, a gente tem o como Lincoln, falar. vivemos em um mundo onde homens e mulheres estão perdidos quanto a seu papel na família. São geração muito conflitos. Como vocês veem isso? Eu Conflitos. acredito nisso e vejo isso mesmo. Falta referência, né? Então se e aí o que eu falei, né? Lá aquela outra live lá, o vídeo, como decepcionar sua família. É muito nisso. Amei, amei, amei. Se eu não tenho um padrão, né, definido de o que é uma família, eu preciso procurar. Existem Sim, o papéis que você quer? pré-definidos. Isso. Existem papéis pré-definidos e papéis que a gente vai criar conforme a nossa crença, conforme o que fica melhor para o casal. É igual você falou, assim, não tem algo fixo, mas precisa ver o que, Sim. que combina com cada um. E é o que eu falo sempre, o que faz sentido para você. E principalmente quando a gente fala, né, do que faz sentido para você, quando aqui, né, a gente fala de liberdade, é isso, lembre-se, Uhum. né, que quando a liberdade é essa responsabilidade. Então, assim, eu quero viver de X maneira. E às vezes você vai ter que decepcionar, né, a sua família, decepcionar um monte de gente para viver da maneira que você acha melhor, você vai construir a sua família de um jeito X, né? Uhum. E você vai ter que assumir a bucha, né? A É. responsabilidade disso, né? Mas você vai viver uma vida autêntica e que vai fazer muito mais sentido do que se você seguir um padrão que não tem nada a ver, que não faz eco, né, com você. É. E enfim, a gente teria um monte de coisa aqui para falar a Oxe, respeito disso de quebra de padrões que agora que nem tá dá esquentando, tempo. né? Mas é o que Exatamente. a Deise colocou aqui, ó. O amor ele precisa ser aplicado no princípio mesmo. O que que é o amor? Né? Porque o amor romântico ele não sustenta relacionamento. O que sustenta o Não. relacionamento é o amor sacrificial, que é aquele que você abre mão, você deixa de fazer, renuncia a algumas coisas para fazer acontecer. Né? E Inclusive eu aí a estou gente, preparando uma live para falar o que é o amor, né? Porque né? muita A gente gente acha sempre vai que voltar. e que acha que, principalmente, né, eu que trabalho com as questões que eu trabalho, eu amava. Não, você não amava. Às vezes você tinha dependência emocional, às vezes era codependência, às vezes era Nossa. carência, às vezes era medo de ser solteirona, às vezes era porque todo mundo estava namorando, você tinha que namorar, às vezes era Uhum. tanta coisa que você achava que era amor e não é amor, né? Então eu estou É, preparando um material para falar de vai fato, ser né? O show. que é amor? Eu acho que vai ser bem legal mesmo.
Mas é isso Eu aí, dona também Priscila. acho, Janete, o Jonathan é maravilhoso. Eu tô me sentindo assim, nossa, uma pessoa muito agraciada por Deus. Sou fã dele. Aquela Janete colocou, 1 hora é pouco, live perfeita. Gosto É, muito mas das uma hora não é lives faz dele mais. também. E aí, só para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, eu tinha falado pro Jonathan sobre a síndrome do Peter Pan e a síndrome de Wendy, né? Que eu Uhum, falei que é o casamento perfeito para dar errado, né? E a síndrome do Peter Pan é aqueles homens e mulheres também que nunca crescem. uhum. Sabe aquele. Vocês conhecem alguém, gente, que nunca sai da casa dos pais, que nunca assume responsabilidade, que nunca paga conta, que são os adolescentes eternos? Aquela pessoa de 30, 35 anos que é um adolescente ainda? É. Quem tem filho barbado é gato, né, gente? Então, isso é síndrome do Peter Pan. E a síndrome de Wendy, em geral, são mulheres que têm essa síndrome de Wendy, que são aquelas que não deixam o outro nunca ter nenhuma necessidade. E aí acaba criando o quê? Uma pessoa incompetente, incapaz, infantil e Uhum. acaba tendo muitos problemas com isso. E aí quando você junta, né, uma Wendy com Peter Pan e casa isso, gente, aí você vai ter filho ainda? Meu Deus do céu, né? E aí eu convidei o Mas é Jonathan, um né? punhado de Falei, olha, sininha. vamos fazer uma live sobre isso. Vamos, é interessante. Eu acho que o negócio falou assim, o que que acontece hoje nos relacionamentos onde que há muita distorção? As mulheres têm desejo de ser mãe e os homens têm carência da mãe. Então, junto a esses dois, não dá nada, porque ou o homem espera demais da mulher, né? O Instagram vai Ou derrubar a gente, ó, em 20 então vamos segundos. despedir. Depois a gente faz outras. Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer essa live contigo. Foi ótimo. E vai ficar gravada, gente, ó, tenho 15 segundos, mas depois a gente volta a se falar. E lá nos stories vou deixar a caixinha de perguntas. Se vocês quiserem deixar lá para o Jonathan também a pergunta, a gente vai responder.